Vivemos em um mundo onde a história é sempre marcada por grandes tragédias. Guerras, cataclismos, doenças e a maldade coexistiram ao longo dos séculos. E sabemos que a criatividade humana para o mal sempre passou todos os limites. Esse é o ordinário, e hoje nós iremos conhecer o terrível método de tortura, o touro de bronze. Não é sobre o touro de bronze da Bolsa de Nova York que iremos falar hoje, mas é de um método de tortura e execução que parece carregar uma verdadeira maldição. Vamos aos fatos. Durante a Idade Média e suas guerras por conquistas de território, os grandes exércitos desenvolveram dezenas de métodos de tortura para seus inimigos e aqueles que eles consideravam como traidores. Esses métodos eram feitos muitas vezes na intenção de se obter informações, mas também como forma de castigo ou execução. No século V a.C., Falares foi um tirano que comandava uma cidade na região da Cilícia, na Itália. Falares fez coisas notáveis em seu governo. Ele construiu um grande templo para Zeus, o que proporcionava turismo no local, e ainda providenciou para que a cidadela chamada Agrigento fosse abastecida com água. Mas não foi por esses feitos que Falares ficou conhecido, mas sim por sua crueldade. Há relatos que associam o tirano com atos de canibalismo envolvendo seres humanos que acabavam de nascer, se é que você me entende. E sua política cruel não perdoava ninguém que se opusesse a ele. Praticante de muitos métodos de tortura, ele também foi um dos criadores do touro de bronze, junto com um inventor bem conhecido na época, chamado de Perilo de Atenas. Perilo foi um dos primeiros a manusear o bronze, e sabendo da fama tirânica de Falares, apresentou o metal a ele e juntos eles desenvolveram a ideia e posteriormente a concretização do touro de bronze, uma máquina fatal de tortura e execução. Mas o que é o touro de bronze? Como o próprio nome diz, era um touro feito em tamanho real e totalmente de bronze, utilizado para execuções cruéis, pois ele funcionava como uma espécie de fogueira, mas a meu ver, bem pior do que isso. A fogueira era colocada embaixo da barriga do touro, esquentando-o por completo. Então, imagine o nível de desespero de quem era colocado lá dentro. Além de sentir todo o ambiente esquentando aos poucos, não importava onde você se encostasse, as queimaduras iriam acontecer. E a cada segundo que passasse, a situação iria piorar muito. Além das queimaduras, a fumaça te deixaria com grande dificuldade para respirar, e o calor começaria a cozinhar seus órgãos. A morte não era lenta, mas também não era rápida, e isso fez com que o touro de bronze fosse a mais temida técnica de execução já criada pela insana mente e mãos humanas. A estrutura do touro era totalmente vazia, para que coubesse qualquer pessoa, independente de seu tamanho. Tinha uma abertura no dorso para servir de entrada. A única coisa acoplada ao interior do touro era uma estrutura parecida com uma válvula de trompete, que se movia de acordo com que o vapor e a fumaça aumentassem dentro do touro, fazendo com que eles fossem liberados pela narina daquele touro de bronze, e provocando um som bem parecido com um mugido. Apavorante, não é mesmo? Mas o pavor não para por aí. A cavidade na face do touro foi moldada de tal forma que os gritos das vítimas saíam pela boca do touro, fazendo a situação ser terrível também para os espectadores. E quem era jogado dentro do touro de bronze? Bastava desagradar o tirano Falares, que certamente já teria uma amostra grátis desse sofrimento. Há duas histórias curiosas que rondam o touro de bronze. A primeira é que tudo não passa de um simples conto, que jamais aconteceu de verdade, que o touro relatado seria, na verdade, uma representação artística que serviria de decoração em grandes casas, castelos e templos, símbolo de Zeus ou de poder apenas. E a segunda é envolvendo o final da vida dos seus criadores. Para constatar que o touro funcionaria conforme o planejado, Falares teria prendido o próprio Perilo de Atenas, o inventor que o ajudou a fazer o objeto da tortura dentro do touro de bronze, o fazendo a primeira vítima.
mas Falares teria mandado retirar Perilo de dentro do touro antes que ele perdesse a vida. Infelizmente, as suas queimaduras eram tão grandes que o jogaram de um precipício para que ele fosse livre de suas dores, ou em outras versões, que Falares teria atirado Perilo do precipício para que ele não revelasse a ninguém os segredos da construção do touro de bronze, fazendo com que o pior objeto de tortura estivesse somente em posse de Falares. O touro de bronze entrou para a história como sendo a máquina de tortura e execução mais cruel já inventada. O touro era retirado da residência de Falares apenas para execuções, e após terminar sua função, os empregados o limpavam e retornavam com ele para a sala de jantar. Enquanto estava ali, como ornamento e demonstração de poder, era colocado em seu interior flores e ervas aromáticas, para que o cheiro de fumaça e de carne queimada entranhadas no bronze não se espalhassem pela residência. É bom lembrar que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Conta a lenda que Falares foi morto em sua própria máquina de tortura, e essa seria sua maldição ou castigo por tamanha crueldade. Em um dia comum, quando a limpeza do touro estava sendo realizada, o tirano olhou bem dentro de sua máquina de tortura para verificar se estava tudo em ordem, e acabou se desequilibrando e caindo lá dentro. Um de seus homens, já cansado de viver sob grande ameaça, viu esse escorregão como uma oportunidade e não só prendeu Falares dentro do touro, como o executou, exatamente da mesma forma que ele fazia com seus inimigos. Há quem diga que poucos anos depois da invenção do touro de bronze, cidades na região da Cilícia foram saqueadas e muitos nobres foram roubados, entre eles Falares. Por mais de 3 séculos, o touro de bronze praticamente sumiu do mapa. Um político de nome Emiliano, conhecedor dos contos envolvendo o tirano Falares e o touro de bronze, acabou o encontrando na cidade de Cartago, na Tunísia. Emiliano, que servia à Itália, roubou o touro, o devolvendo para o seu lugar de origem em uma cidadela na região da Cilícia. Muito tempo se passou e, com as idas e vindas do touro entre saqueamentos e roubos de cunho político, ele ficou em posse do Império Romano, que dominava toda aquela região, e mais uma vez o touro de bronze voltou a desempenhar o seu papel. Dessa vez, o intuito era tirar a vida de cristãos que não se dobrassem a Roma. Um dos relatos sobre esse triste acontecimento fala da história de Eustáquio, um militar cristão que, ao se opor a Roma em nome de Deus, sofreu as consequências do touro de bronze junto com sua família. Na doutrina católica, ele é considerado um dos primeiros mártires cristãos, se tornando o Santo Eustáquio. O touro de bronze, como descrito em poucos pergaminhos ao longo dos anos, nunca foi de fato encontrado, apesar de haver muitas imitações em museus ao redor do mundo que contam essa história. Pesquisadores acreditam que pode sim ser uma grande fábula, mas também há a possibilidade de ser uma grande verdade. Afinal, a maldade humana nunca foi uma novidade. O maior fato sobre o touro de bronze é que, uma vez dentro dele, sem volta, meu amigo, acabou para você. Confira esses outros vídeos e atualize seus conhecimentos. Se gostou, compartilhe. Obrigado por assistir.